Cumprimento mais uma vez o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus e os ouvintes com um bom dia de salvação. Quero trazer mais uma palavra da parte de Deus aqui que se encontra na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. E ele inicia a sua fala dizendo aos irmãos de Romanos, ou de Roma, que ele ansiava em breve estar lá ou estar lá com eles, compartilhando, se alegrando. Mas no momento ele era impedido de estar lá. Mas isso não impediu ele de estar enviando carta, tanto é que a epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, ele encaminha uma carta. E o que me chama mais a atenção nesse contexto, nesse início, é a humildade de Paulo. Que Paulo era um perseguidor e agora ele passa a ser perseguido. Então, como eu disse, o passado dele, o Senhor jogou no fundo do mar, não se lembrou mais. O que prevalece para Paulo naquela época era dali para frente, porque é assim que o Senhor faz. O nosso passado ele não lembra mais, o nosso pecado ele não lembra. E o que ele tem cuidado é de nos mantermos firmes daqui para frente. E eu fico analisando que Paulo era um homem que dominava três das maiores culturas da época: a cultura judaica, a cultura romana e a cultura grega. Ele cursou nas melhores faculdades da época, que era aos pés do Dr. Gamaliel, né? As faculdades de Tarso, por isso chamado Paulo de Tarso, uma importante cidade universitária da Cilícia. Mas a que me chama mais a atenção é que Paulo faz questão de mostrar que os seus mais importantes títulos, teológicos ou diplomas de faculdades, não tinha nada a ver com aquilo que ele tinha recebido de Deus, a ponto dele dizer assim, que agora ele era servo de Jesus Cristo. É bom quando o homem reconhece que o estudo é bom, a teologia é bom, o aprendizado é bom, mas que abaixo desse tipo de situação e acima de nós tem o Senhor Jesus, porque é dele que vem. Então não adianta eu estar tendo orgulho ou tendo status, dizer, eu sou tal, sou isso, sou aquilo, outro. Mas voltando para a palavra, eu só fiz só porque falar de Paulo, você vai fazer o vídeo todo falando de Paulo. Mas só queria entrar nesse contexto para dizer sobre a humildade de Paulo e o desejo de evangelizar, o desejo de ensinar as pessoas a conhecer a Deus, como eu sempre digo, que temos que conhecer, caminhamos e prossigamos em conhecer a Deus. E ele que não começa no seu capítulo 7, ele fala sobre a lei do pecado. Aleluia! Não sabeis, irmãos, porque falo com quem sabe a lei, que a lei tem domínio sobre o homem enquanto vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, ela está ligada pela lei, mas morto o marido, estará livre do marido. Ele está dizendo que o homem, enquanto estiver no pecado, ele está sujeito ao pecado, está tendo domínio do pecado. Mas quando ele morre para o pecado, ele fica livre para louvar e engrandecer a Deus ou para servir ao Senhor. Mas eu quero chamar bastante atenção no seu capítulo, no seu versículo 10 do verso 7, porque ele diz que o mandamento que achei, que era para a vida, para mim resultou para a morte, porque o pecado, tomando ocasião, enganou-me pelo mandamento e por ele me matou. De maneira que a lei, na verdade, é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas aí ele começa a prosseguir na sua carta, e no verso 23, aleluia, do mesmo capítulo, ele diz: mas vejo outra lei em meus membros, que a batalha contra a lei do meu entendimento
E quem me prende? Eu me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Aí ele dá aquele grito no 24, diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quando o homem ele está preso, atraído pelo pecado, é como ele se estivesse carregando uma morte sobre ele. E eu quero me abaster nesse contexto aqui e ser bem sucinto, e quero estar passando para vocês algo que eu aprendi, que nos tempos antigos assim foi relatado para mim, que quando um cidadão no tempo da lei ele cometia um assassinato, ele não ia preso. Justamente a lei pegaria ele, colocava uma algema nele e na pessoa que ele matou ou causou a morte. E aí levava os dois, ambos, para um local distante, e tudo o quanto o rapaz ou o assassino fazia, tinha que carregar um morto com ele, dando que ele disse: quem me livrará do corpo desta morte? Então, se ele ia dormir, dormia com o defunto do lado. Se ia comer, comia com o defunto do lado. Até aquele defunto ele se proliferar e se acabar. Ali era a pena dele. Mas enquanto ele estava ali e o defunto ainda sem se degradar, ele continuava com aquele pecado. Meu Deus! Era terrível, era uma punição terrível, porque era um processo. E aí ele grita: quem me liberará? Ou quem me livrará do corpo desta morte? Porque não é fácil dormir com o defunto do lado num lugar distante, sombrio. Qualquer local onde ele se andasse estava carregando, arrastando. Qualquer lugar onde se locomovesse estava levando esse defunto com ele, esse pecado com ele. E assim somos nós, se nós observarmos, porque o pecado fede. O pecado tem um odor terrível. Uma certa época eu visitei uns irmãos lá, uns amigos lá na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. E o ambiente da casa eu estava sentindo cheiro de chiqueiro, muito forte. Que terrível, que cheiro de chiqueiro. Tem chiqueiro por aqui? Não, mas rapaz, o ambiente, depois eu vim descobrir as práticas que eles faziam ali. E ali até inalava o odor do pecado. Misericórdia. Mas eu quero estar chamando a atenção a vocês sobre a questão do pecado. Quando a pessoa está presa ao pecado. E em outra circunstância, não quero aqui estar contando casos, mas é bom para o nosso aprendizado, que no tempo do bang bang ou dos xerifes, havia num condado um governador, e que qualquer crime que as pessoas cometessem, e se fosse um crime hediondo, certamente ele iria para a forca. E nos relata novamente outro relato de que tinha um rapaz que cometeu um crime, mas as pessoas gostavam tanto dele que foram lá implorar ao governador daquela instância para que tivesse misericórdia, que concedesse a ele o perdão, concedesse a ele a graça. E aquele governador, ele se comoveu, mas ele não poderia ir como um governador, ele teria que ir naquela prisão disfarçado. Então ele se desfez, foi disfarçado de um bom pastor, de um ministro eclesiástico, levou a Bíblia, e dentro da Bíblia tinha o perdão, tinha a soltura dele. E ele chegou, mandou abrir a cela, e todo mundo entendia que era ele, lógico, o carcereiro e quem tomava conta daquela prisão entendia, sabia que era o governador, menos o prisioneiro que ali estava.
E quando ele chega, visualiza o prisioneiro e chama: venha cá, eu quero fazer algo com você, eu quero lhe dar algo. Tem algo aqui dentro. Tem algo aqui dentro que quero dar para você ser liberto. E ele, naquela ignorância, disse: eu não quero saber de ninguém, eu não quero saber de coisa de crente, eu não quero saber de nada da lei, eu não quero meia com vocês, vão embora, por favor. E ele disse: mas rapaz, tem algo aqui para você, rapaz, só você vir até aqui que eu entrego na sua mão. Eu tenho algo para você, quem vai deixar você feliz? Mas aquele prisioneiro foi tão insistente em não aceitá-lo, nem aquilo que estava dentro da Bíblia e nem a presença daquele que representava um pastor. E quando, por muita insistência, o governador, que estava vestido de pastor eclesiástico, ele foi embora, porque ele ofereceu algo, mas a pessoa não aceitou. E quando o governador saiu, alguém falou: rapaz, sabe quem é que esteve aqui? Ele disse: não, aquele ali era o governador, ele veio lhe dar seu perdão, ele ia liberar você da forca. Ele ia tirar você dessa situação que você se encontra, mas você não aceitou. Ó, que miserável homem que somos. Tem hora que o Senhor está batendo na porta, o Senhor está querendo nos libertar, o Senhor está querendo nos ajudar, o Senhor está querendo nos estender a mão, e a gente, na ignorância espiritual, não é ignorância no ogro, não leigo, não, ignorância espiritual, não querer aceitar a verdade, não querer aceitar a salvação, não querer aceitar a graça. E pouco tempo, aquele cidadão foi para a forca. E quando ele chega na forca, alguém pergunta para ele: você tem um direito a falar alguma coisa? E ele abriu a sua boca pela última vez e disse: olha, eu estou vindo para a forca, não é mais pelo pecado que eu cometi. Eu reconheço que eu fiz o pecado, paguei um preço, e por esse preço eu estou vindo aqui para essa forca. Mas eu estou vindo mais para a forca porque pelo perdão que eu recusei. Não foi mais pelo pecado, mas foi pelo perdão, pela graça que eu recusei, pela graça que eu não aceitei. Por isso eu estou pagando um grande preço. Eu não sei qual é a situação de você nesta tarde. Meu Deus, isso é muito forte. Não é as vidas e idas, não é as festas, não é as baladas, não é os paredões que vai trazer alegria para você. Eu estou dizendo que hoje o Senhor está te concedendo a graça para você sair deste meio. Porque você não sabe o dia de hoje. Você não sabe daqui a 2 minutos o que vai acontecer com você. Mas eu quero dizer, aí onde você está, receba a graça. Aceite o Senhor. Aceite o Senhor como Salvador da sua vida pessoal. Faça um encontro com Ele. Faça uma aliança com Ele. E fique livre desse julgamento final. Aqui foi citado 2 histórias. Mas eu quero que você conte a sua história, para que todo mundo possa ouvir. Eu estava preso pelo pecado, mas Jesus me salvou. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus.